falando do tema, né? Por que, né? Por que o inabalável, né? Por que a gente usou esse termo? Porque realmente, pela palavra, nós somos chamados a entrar nesse lugar. Por quê? Porque a verdade de Deus, ela é imutável. Então, quando você vive debaixo de uma verdade, de uma palavra imutável, você não balança, você não se molda, você não tem uma mente dividida, né? Você realmente é firmado e centrado numa mesma verdade, independente do que você passe. Então, eu sou firmado e creio em Deus, na verdade dele, do que ele tem para mim, de quem eu sou nele, tanto no muito, tanto na alegria, tanto nas grandes conquistas, quanto na perda, no luto, na falência, no desespero, independente das circunstâncias, eu permaneço inabalável nele. Então, o estável, ele já é aquela pessoa guiada pelas suas emoções, né? Ele sente, ele faz, ele sente, ele decide, ele sente, ele desiste, né? E ele sente e ele interpreta. Ele é mais movimentado pelas suas emoções. E quão perigoso isso é hoje, né? Porque a gente sabe que, com tantas ferramentas que mostram como tu manipular as emoções e a percepção das pessoas, se a gente se move através de sentimentos, a gente realmente acaba se desviando do propósito, né? E por que, né, que esses sentimentos, essa questão dessa inconstância nos sentimentos é importante para a gente ficar atento e não ser movidos pelo nosso sentimento? Porque ali em Tiago 1, a partir do versículo 2, ele fala sobre essas pessoas inconstantes e o perigo que é nós sermos como elas, né? Por isso que nós precisamos e vamos tratar esse mês sobre se tornar inabalável, porque todos nós aqui, eu creio que temos Deus como um Pai, amém? Acreditamos e confiamos em Deus. Como um Pai, nós esperamos algo dele, ainda que só sua presença já seja suficiente. Só que esse texto de Tiago, ele vai nos deixar bem claro que a gente vai ser extremamente frustrado se a gente continuar nesse modo instável, amém? Ele fala assim: meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, ou seja, inteiros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida, o inconstante, ele é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Até o 8. Sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então, a pessoa indecisa, inconstante, levada por qualquer vento de doutrina, ela não tem como esperar algo da parte do Senhor, porque Ele deixa claro: vocês, filhos, me acessam pela fé. Então, ou vocês creem de todo o coração verdadeiramente em mim, ou realmente não tem como, por mais que eu queira abençoá-los e derramar algo sobre vocês, que eu possa fazer. Porque vocês precisam crer de todo o coração. E não é vergonha nenhuma pedir para Deus: aumenta a minha fé, trabalhe comigo nessa área. Porque às vezes a gente é assim: eu tenho muita fé que Deus vai abençoar o André, mas quando chegar na minha vez, eu vou pedir emprestado para todo mundo, porque eu acho que talvez para mim não funciona. Porque a gente geralmente às vezes chega até a associar Deus aos nossos pais naturais. E se você, como eu, cresceu num lar que os pais estavam... Eu era órfã de pais vivos, estavam mais... Não porque eles eram maus, mas porque eles trabalhavam muito fora, estavam envolvidos nas suas coisas, fizeram o melhor deles. Porém, uma criança quer atenção, uma criança quer ser ouvida, uma criança quer ser abraçada. E quando tu
vem para Deus, você acha que Ele está ocupado demais para você também. Que Ele pode parar para ver os outros, mas você não. Isso foi cair minha ficha, olha que eu já estou há anos passando por vários processos, esses tempos. Um filho, ele não está se quebrando e pensando em trabalhar. Um filho seu não acorda de manhã dizendo: pai, eu vou vender um picolé, porque eu quero comprar um negocinho ali, eu preciso de recurso, então eu vou começar a vender meus brinquedos, eu vou começar a fazer uma feirinha ali na porta, porque eu preciso de alguma coisa. Ele não faz isso, ele só acorda e sabe que vai ter o café, vai ter o almoço, vai ter o abraço, vai ter a atenção, vai ter o cuidado, e tudo mais que ele precisar ou desejar, você vai dar. Você consegue olhar para Deus dessa forma? Você consegue realmente acreditar que aquilo que você está guerreando dentro de você, principalmente os homens, que nasceram com o instinto natural dado por Deus de provedores da casa, provedores da sua família, você consegue entender que por mais que esse lugar é seu, e realmente o é, você tem um Pai que dá para você todas as coisas. É Ele que provê aquilo que você precisa. E você tem toda a liberdade de chegar para Ele e falar: pai, eu preciso de ajuda. Eu preciso dessas circunstâncias aqui, eu preciso de uma solução, eu preciso de recurso para o que eu estou vivendo agora. Eu, de mim mesma, não sei como eu vou fazer. Antes de pedir um empréstimo, antes de perguntar para o ChatGPT, antes de se enfiar em sociedades, antes de perguntar para os amigos, nós ainda temos essa fé inabalável de perguntar primeiro para o Espírito Santo? Geralmente a gente não faz, a gente procura por último, quando a coisa aperta. Mas por isso a importância de ser inabalável, ter essa confiança inabalável nele, porque ele precisa ser a primeira fonte. O inabalável não é que ele não vai passar por problemas, mas ele é alguém que, mesmo que ele passe, né, mesmo sentindo ou não sentindo, ele não é governado pelo que sente, ele é governado por uma certeza da palavra. E ali a gente fala, em Salmo 125:1, ele fala, né? Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quantos aqui conhecem cristãos que vivem atribulados, ansiosos, que de tempos em tempos, ou talvez todos sempre, estão sempre preocupados, estressados, nervosos com alguma situação? A confiança, ela gera descanso. Se você confia no Pai, você pode até ter um problema. Por isso que falo que quando nós viemos para Cristo, nós temos a paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque nós confiamos nele. Eu sei que eu tenho que fazer a minha parte, eu vou até a minha parte, porém, quem vai fazer o resto é Ele. E se Ele não o fizer, amém também. Ele tem algum motivo para ter achado que o não dele para mim foi o melhor. E tá bom. Mas eu confio nele, eu descanso nele. Agora, enquanto eu não confio nele, é uma tortura. Porque eu sempre vou achar que eu tenho algo a mais que eu precisava fazer, e daí eu fico com aquela eterna culpa, ou algo que eu não deveria ter feito. Enfim, a gente sempre vai atribuir a nós algo que a gente deveria entregar e confiar nele. A gente tem trazido para as pessoas um material de apresentação no ministério, e o Gilvan tem dado uma ilustração muito interessante sobre a questão do reino de Deus, sobre o que é ser um cristão, um nascido em Cristo. Porque quando você acessa a salvação em Cristo, ela já foi paga em um alto preço, um preço de cruz, né? Jesus pagou, Ele se identificou por nós, pagou um alto preço para que hoje eu pudesse ser filha de Deus, fazer parte da família de Deus. Isso nos foi dado de graça, você precisa apenas aceitar o favor dEle, crer e reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador. Porém, é como uma faculdade. O meu sonho é ser médica. Não é o meu sonho, tá? Estou dando um exemplo. O meu era terminar minha de advocacia, mas não rolou e está tudo certo. Deus sabe todas as coisas. Então, você quer ser médico, você tem um sonho lá, um nível muito hard que você não tem condições de alcançar. Chega alguém e paga toda a faculdade para você. Paga a faculdade, paga os materiais, paga tudo para você. Você vai receber um diploma só porque pagaram para você? Não vai. Então não é porque nós recebemos
paternidade, de filiação, de família de Deus, de uma eternidade com Ele, que o acesso é gratuito, que eu sento e relaxo, que eu venho no domingo e está tudo certo. É um caminhar diário com Ele, de relacionamento, de renúncia, de transformação, de renovação de mente. E nós não vamos conhecer o Senhor por completo de um dia para a noite. É progressivo até que Ele venha. Então, quando a gente está nesse lugar em Cristo, nós temos que ver dessa forma. A gente tem respostas diárias para dar em direção ao Senhor todos os dias, ainda que o que Ele fez por nós já foi pago, já está certo, não nos custou nada, mas há uma renúncia diária, há um trabalhar nosso diariamente para conhecê-lo mais e mais, para que a sua presença seja suficiente, para que o acesso dele seja inteiro no nosso coração. E essa confiança seja realmente experimentada, vivida, né? Então, o primeiro tema que a gente vai trazer para esse mês é a convicção. Porque se você for uma pessoa convicta da palavra de Deus sobre a tua vida, de quem Jesus é, da voz do Espírito Santo, da condução que Ele tem para você, do teu papel como membro do corpo de Cristo, dificilmente você vai ser abalado, levado por distrações contrárias à palavra, por coisas sutis que poderiam te tirar do propósito. Então a convicção é algo muito importante. Quem é convicto, né, é uma pessoa que não é governada pelas emoções, né, mas por uma verdade. Ela tem essa verdade interior firmada nela. Não é um sentimento, não é uma opinião, não é um momento, é uma natureza construída em algo imutável, algo além de nós, que é quem? O Senhor, a verdade do nosso Deus sobre a nossa vida, aquele que a gente crê, o autor e consumador da nossa fé. A convicção é quando o coração já decidiu o que ele crê, quem ele segue e como ele vai viver. Então isso é de extrema importância para nós. Por isso que de tempos em tempos a gente tem que sondar o nosso coração e realmente ver. Eu sei quem Deus é, eu sei quem eu tenho crido, eu creio mesmo que Ele é o autor e consumador da minha fé. Esse versículo, autor e consumador da minha fé, que saltou aos meus olhos quando meu filho estava no hospital ontem. E o meu filho realmente, ele faleceu aos 16 anos, a maioria que sabe. Mas aquilo saltou aos meus olhos de um jeito. Ele é o autor, Ele gerou em mim essa convicção, essa fé nele, na palavra, independente do que eu estou passando. Porém, Ele também vai consumar tudo isso que Ele tem gerado em mim. É Ele, não sou eu. O que eu preciso é continuar crendo de forma inabalável nele. E assim eu tenho sido até hoje, porque senão com certeza eu estaria como muitas pessoas que perderam pessoas queridas no fundo de uma cama, vivendo uma depressão, entregue ao nada. Mas se Ele gerou isso em mim, essa convicção, eu preferi agradecer dele ter usado a vida do meu filho para se apresentar para mim. E hoje meu filho está na eternidade com Ele, lá nós vamos nos ver. De 16 anos que eu passei com meu filho, eu tenho uma eternidade com Ele. Mas eu só posso pensar desse jeito e estar aqui falando com vocês desse jeito, porque Ele é o autor e consumador da minha fé. Ele gerou isso em mim, o querer e o efetuar. Então, essa convicção nós precisamos ter, porque de forma muito sutil, até pessoas que a gente ama, a própria família, pessoas que às vezes a gente tem como referência ministerial, eu acredito que a maioria aqui já teve referências ministeriais, grandes homens de Deus que ministram as nações, que você se decepcionou por algo que ele fez, e às vezes até deixou de escutar. Quantos até não se afastaram do caminho por causa dessas decepções? Isso acontece. Então nós precisamos ter essa convicção, todo esse apoio, todo centrado somente no Senhor. E o que é ser convicto, né? Ser convicto é viver alinhado com aquilo que se crê, sem negociar valores, identidade ou propósito. É alguém que não muda de direção porque o vento mudou, não abandona o caminho porque a prova apertou, não troca a verdade por conveniência. É uma pessoa firme, mas não é uma pessoa dura com o mundo.
é uma pessoa estável, mas ela não é inflexível. É uma pessoa constante, mas sensível ao Espírito. E hoje a gente sabe que isso é muito difícil, porque a gente é pressionado de todos os lados, principalmente a negociar princípios. Muitas pessoas estão acuadas no seu trabalho, na sua faculdade, na sua própria família, de se posicionar em relação a Cristo, de ter uma veste diferente, uma fala diferente, um comportamento diferente. Porque se eu falar hoje que eu não bebo mais, eu vou ser massacrado às vezes pela minha própria família. Se eu falar que eu não ando mais de diversa forma como eu fazia antes, eu vou ser ridicularizada pelos meus amigos. Mas Cristo vale tudo isso. Ele deu um alto preço por nós, e isso é proteção para nós, porque tudo que está direcionado na palavra para que nós sejamos diferentes desse mundo é uma segurança para nós. Todas as práticas que Ele nos deixou descritas para que a gente abrisse mão e renunciasse sempre de uma forma voluntária, porque Ele não proíbe a gente de nada, Ele diz tudo é lícito, mas entre você e o Espírito Santo você vai saber o que convém, né? Então a gente, são seguranças para nós. Depois que a gente toma determinados posicionamentos, a gente vê, nossa, nem precisava ter passado tantos anos desse jeito. Eu me sinto muito melhor agora, eu me sinto muito mais eu mesma agora. Eu lembro que eu fiz um curso que falava sobre identidade e caráter feminino, e teve uma aula de paternidade que hoje a pessoa que eu considero meu pai espiritual, ele ministrou essa aula. Eu já tinha 30 anos e o meu filho já tinha, não lembro quantos anos agora, mas já era adolescente, né, que falam. E como aquilo ali mudou a minha percepção de mim mesma. Como aquilo foi no espiritual e no natural. Porque coisas que eu relutava para agir, para ser eu mesma, eu ficava querendo me adequar às pessoas. E quando o Senhor fez aquela afirmação de identidade comigo como filha, tanto o Senhor Deus na minha vida, quanto aquela paternidade espiritual representada ali, Ele me deu uma convicção, uma confiança de ser quem eu sou. E ser quem eu sou não diminui quem você é. Não compete com quem você é. Eu apenas sou convicta de quem eu sou. E quão leve e bom é viver assim. Você não carrega mais aquele peso de ser parecida ou igual, ou ceder às pressões de caber em lugares que às vezes não é para você. Então, as características, né, de uma pessoa convicta, ela tem uma firmeza interior e uma clareza de identidade, como eu estava falando aqui. Ela não se abala por qualquer opinião, crítica, modinha, opressão. A gente tem o exemplo de Davi, né? Tu já pensou o teu próprio pai te esquecer no momento que a pessoa mais importante, espiritualmente falando da cidade, vai visitar a tua casa e ele fala exclusivamente que ele quer ver teus filhos? Isso é uma ferida que com certeza machucaria eu e você, mas Davi não se importou. Quando Davi foi levar a comida para os irmãos, que ele estava indo lá ainda para servir os irmãos, os próprios irmãos que ele estava servindo ridicularizaram ele. Falaram: o que tu está falando? Vai lá cuidar daquelas ovelhinhas lá. E ele não se importou. Ele tinha uma convicção de quem ele era, do Deus que ele servia, e a ponto de enfrentar o gigante por isso. Essa convicção ela é muito importante. Outra é Débora. Débora, como juíza, ela conversou ali com o juiz, com o líder do exército ali que veio falar com ela na época, mas ela deixou claro para ele que, pelo conselho que ela estava dando, ele poderia e deveria ir à frente, porque ele era o líder do exército naquela época. E ele falou: não, mas eu só vou se tu for comigo. Ela falou: tudo bem, mas isso vai ser atribuído a mim. E ela já era juíza naquela época. Ela era uma mulher convicta num meio, numa época em que não era natural a mulher ter essa posição. Então, saber quem é e quem não é, isso impede comparações e confusão, um desgaste emocional que muitos de nós temos passado. O alinhamento entre fé e práticas com perseverança, isso é uma das características também. Ele fala, ele vive, ele reage conforme aquilo que ele acredita.
e não conforme aquilo que tem sido imposto pelas pessoas à sua volta, né? Então ele não desiste fácil, ele tem constância, apesar das provações, e as provações não paralisam, mas o fortalecem. Isso são características de quem é convicto. O exemplo disso é tanto Pedro quanto Maria. Pedro negou Jesus, Pedro garganteou muita coisa, e na hora do vamos ver, ele falhou com Jesus. Mas quando Jesus voltou e o afirmou, ele não ficou remoendo a culpa. Ele ouviu a palavra do Senhor, foi convicto no que o Senhor falou para ele e foi fazer o que o Senhor o comissionou a fazer. E foi um grande líder da primeira igreja primitiva. Maria, a mesma coisa. Ela era uma adolescente, uma jovem. Ela estava preparada para casar e todo mundo com certeza percebeu a gravidez dela antes do casamento. E com certeza ela foi muito ridicularizada e criticada numa época que realmente a mulher era oprimida, era tratada como algo, não como alguém. Mas ela aceitou o desafio, ela falou: cumpra-se em mim conforme tu diz. Então a gente não paralisa, está todo mundo falando, está todo mundo nos... não tem aquelas fases que você passa, que parece que está todo mundo contra, está todo mundo te pressionando, está todo mundo... Tudo que tu faz, não importa se é o teu melhor, não importa quanto tu se esforce, sempre se levantam pessoas para distorcer tudo que tu faz, fala, faz, enfim, pressões que a gente passa aí fora e passa aqui dentro também. Porque aqui tem o joio e tem o trigo, tem pessoas em processo, tem pessoas que todos nós, né, vamos ser processados até que ele venha, cada um está num nível diferente. Então a gente vai passar por isso sempre, mas a convicção da tua identidade, a convicção de que independente do que tu passe, está forjando o teu caráter, que aquela pessoa que está te difamando, te machucando, fazendo coisas contra você, muitas vezes é o próprio Senhor fazendo para te amadurecer. Às vezes para te expelir, para te arrancar de lugares que ele já queria que você saísse. Isso aconteceu comigo e com meu esposo. Às vezes você olha assim: nossa, poxa, olha o que a pessoa fez por nós. Mas se a pessoa não tivesse feito, nós estaríamos estagnados no mesmo lugar que não era o que Deus queria para nós. Então Deus tem as suas ferramentas e as pessoas, em vez de a gente parar de levar para o pessoal e aprender a entender que Deus também faz as pessoas fazerem coisas que nos machucam, para nos posicionar no propósito. A coerência que traz paz no coração, a vida combinada com a fé, o meu sim sim sendo sim sim, o meu não não sendo não não, né? A convicção que traz descanso, né? Eu sei quem tenho crido. E esses exemplos eu tenho ali em Paulo, né, que passou por tantas coisas. Paulo era uma pessoa tão zelosa pela presença que ele perseguia os cristãos, mas quando ele teve um encontro real com o Senhor, a palavra dele permaneceu a mesma. Até aqui eu persegui porque eu não conhecia, eu era ignorante, mas agora eu conheço verdadeiramente o Senhor. Ele me tocou, tive uma experiência com Ele, agora a minha vida é em função do Senhor. Eu estou na prisão dizendo para vocês: alegrem-se no Senhor. Nós somos considerados dignos de sofrer pelo Senhor, isso é um privilégio. Quantos de nós pode dizer isso hoje em dia? Se ali fora, esses dias, essa semana ou semana passada, eu ouvi algo que dizia assim: ó, você tem evidências o suficiente para ser condenado por amor a Cristo? O teu agir na tua vida pessoal, na tua vida profissional, aqui dentro mesmo, as pessoas realmente reconhecem evidências o suficiente para dizer que você é um filho de Deus, que você é um pequeno Cristo? Tem evidências suficientes para te condenar quando esse tempo chegar, se um dia chegar para nós aqui, como já tem em muitas nações? Será que a gente está nesse nível de evidências? De realmente entender que é tudo sobre Ele, tudo para Ele, por Ele são todas as coisas. Nós não somos protagonistas dessa vida e desse reino, mas sim Ele. E se nós estamos passando coisas por Ele, glória a Deus por isso. Será que nós temos essa convicção no nosso coração, que é um privilégio realmente ser ridicularizado em alguns lugares, ser tido como careta em alguns lugares, por amor a Cristo? A importância também, né, de se desenvolver convicção,
Ali em Romanos 12, 11, ele fala, né, no zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 3 e 4 diz: participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o alistou. Então, características de uma pessoa convicta é realmente entender que o protagonista das nossas vidas é o Senhor. Que realmente a gente precisa ter esse entendimento, essa convicção de, independente de eu entender o que está se passando na minha vida ou não, eu sou inabalável nele. Eu sigo a vontade dele, eu sigo a palavra dele. Por que ser convicto em Cristo? Porque precisamos disso, né? A gente vive num mundo relativo, né? Coisas que eram básicas, simples, né? De se falar em tempos atrás, por exemplo, relação entre familiares. Era uma coisa certa no nosso coração e na nossa mente. Que isso, além de não fazer bem, não é certo. Hoje em dia a gente já sabe que existe pessoas formando família entre pais e filhos, entre irmãos, e está ficando cada vez mais relativo. Monogamia chegou a ser uma lei na nossa nação, mudada com o tempo. E o que aconteceu? Hoje em dia, os próprios casais saem para se oferecerem uns aos outros em algum lugar e voltam às vezes para casa para ter relação com pessoas diferentes, com os filhos dormindo no quarto. Relatos que eu já ouvi, tá? E se eu não tivesse escutado de pessoas que viram essa situação, eu também não acreditaria. Um mundo cada vez mais relativo, cada vez mais difícil. Ou você tem princípios, emprega isso nos teus filhos e vive realmente a verdade imutável da palavra, ou vai ficar cada vez mais difícil. A gente vai ter que conviver com esse relativismo dentro da nossa casa, na igreja, nos ambientes que a gente vai. Num mundo instável, onde emoções mudam, opiniões mudam, valores mudam, né? Como a gente já falou, muito barulhento, muitas vozes, pouca clareza. Algo que o Senhor me chamou a atenção foi realmente em relação à inteligência artificial até. Porque quando você tem uma dúvida hoje sobre algo, quem você pesquisa primeiro? Você dá uns 5 minutos, você dá um tempo, respira um pouco, vai orar ao Senhor? Ou você já vai direto pro chat GPT, papapá? É isso aí. Entende? Ferramenta artificial é ótima, inclusive eu uso também. Mas eu geralmente procuro nele primeiro e peço para ela apenas organizar. Não busco nela respostas que eu posso ter nele. E não tem nada contra buscar. Mas a nossa dependência, o nosso cerne, o único que testifica da palavra de Deus sobre nós é o Espírito Santo. E como é que você consegue se blindar dessas vozes? Na nossa mente, ela é um lugar com muitas vozes, com inúmeras vozes. Mas a única voz que você vai conseguir realmente se mover de forma segura é a do Espírito Santo. Mas como é que eu sei quando não é a minha alma gritando para fazer o que eu quero, dizendo que isso foi Deus que me disse, ou é o Espírito Santo? Você precisa conhecer a palavra de capa a capa, muitas vezes até que ele vem. Porque ser cristão sem conhecer a palavra é ser um advogado que não conhece a Constituição. É ser um médico que não estudou, só comprou o diploma. Então não existe essa conexão, não tem como, uma coisa está atrelada à outra. Porque se você conhece só porções, ou ouviu muitos homens falarem dessas porções, você não conhece o que ele deixou para você. E a verdade, ela é uma palavra viva. Você vai ler hoje, você vai ler amanhã o mesmo versículo, você vai ler ano que vem o mesmo versículo, e ele vai trazer algo novo, conforme a tua mudança, a tua dependência, o teu alcance nele, o teu progresso, os teus processos, as tuas experiências. Ela é uma palavra viva, nós devemos conhecê-la de capa a capa, muitas vezes até que ele venha. E o Espírito Santo, ele é exclusivo, ele só testifica da palavra de Deus. E quanto mais dela você conhece, mais você vai conseguir discernir quando o irmãozinho chega para mim, para você e diz assim, ó, Deus mandou te dizer. Aí ele vai falar assim, ó, fica lá com o irmãozinho, porque
ele é bonitinho, ele é legal, acho que vai fechar contigo. E a palavra fala o quê? Não se coloque em julgo desigual. Quem que falou? Foi a minha alma ou foi o Espírito Santo? E são seguranças para nós. São coisas que nos blindam, porque a direção da palavra de Deus para nós é segurança para a nossa vida. As pressões constantes que tem hoje, né, que exigem que mudemos quem somos para caber no sistema, né? E se você tem aquele temperamento já suscetível a depender da aprovação das pessoas, você ainda é mais fácil de ser levado por manipulação, por pressões do sistema. Então você vai aprender essa convicção no Espírito, isso vai te blindar de muita coisa. O convicto, ele não vive... hoje em dia, muitas pessoas, elas vivem apenas reagindo, não direcionando. E nós somos chamados a ser luz e sal. Luz para uma geração que está em trevas, que realmente, por mais que viva ali um prazer momentâneo, está buscando algo a mais. E também sal, que purifica, que preserva, que traz um gosto diferente, uma sede nelas. Por quê? Por dependência minha do que eu falo, porque hoje o ego fala alto, né? O orgulho sempre vai ser uma coisa que todo ser humano vai lutar. Eu não posso fazer as pessoas sentirem sede do que eu carrego, do que eu falo, do que Deus fala comigo, mas sede de quem Ele é, de quem Ele é em mim, de que sem Ele eu não poderia estar fazendo nada aqui. Então nós somos chamados a ser esse sal que dá gosto para as pessoas buscarem mais de Jesus e também luz para essas pessoas que estão perdidas. Só que a gente não vai conseguir isso reagindo a tudo que nos fazem, mas direcionando elas a esse lugar, sendo pessoas centradas numa palavra. A convicção, ela é uma forma madura de viver a fé. No mundo instável, Jesus é a única rocha. E quem é convicto nele vive com firmeza, com paz, com propósito e com estabilidade, mesmo em tempos difíceis. A palavra nos fala, né, em Mateus 10,16: eis que eu os envio como ovelhas no meio de lobos, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Em Efésios 4,14 diz: para que não mais sejamos como crianças, agitadas de um lado para o outro, levadas ao redor por todo vento de doutrina, mas pela artimanha das pessoas e pela astúcia com que induzem ao erro, né? Então tudo isso são necessidades que a gente tem de estar firmado em Deus, para que a gente não seja mais levado, a gente não seja conduzido por cada pessoa que se aproxima de nós, que tudo aquilo que a gente necessita, ela seja realmente feita em Deus. E como eu vou me tornar essa pessoa convicta? O que eu preciso fazer de diferente para ter essa convicção, para viver dessa forma? E o Senhor foi me mostrando várias situações que realmente, desde Gênesis a Apocalipse, aconteciam, e hoje nos nossos dias também acontecem, mas de formas variadas. Só que realmente é algo que, se a gente não resolve dentro de nós, porque somos tendenciosos a viver desse jeito, nós vamos continuar sendo levados por qualquer vento de doutrina. Nós vamos continuar sendo levados pela fala das pessoas, pelo que as pessoas fazem por nós. E ali em Êxodo 20, do 18 e 19, é o primeiro como que o Senhor me falou. Porque ele fala ali do medo da presença, da terceirização da vida espiritual. E o que é esse trecho? Ele fala sobre quando Deus quis se revelar a Israel. Ele quis falar assim: olha, eu vou me apresentar a vocês se preparem e eu vou me revelar, nós vamos ter um momento de presença aqui, nós dois, todos nós. E o que o povo fez? Porque a presença de Deus, Ele é um Deus que Ele é Senhor, Criador, Ele é um Deus. A gente tem que lembrar que Ele é um Pai, mas nós não podemos esquecer que Ele é um Senhor, Criador, Deus sobre todas as coisas. Então eu não posso tratá-lo de qualquer jeito. Ele não é o meu gênio da lâmpada. Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas. Então estar na presença dEle, não teve ninguém que testificou estar na presença dEle que não temeu, que não gerou um temor, que não gerou uma reverência.
Esse é o nosso Deus. E quando eles foram chamados para esse lugar, o que eles fizeram? Eles correram, né? Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale-nos você, e ouviremos, porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Já pensou? O nosso Deus e Pai, Ele é Jesus e Ele também é o Espírito Santo. Eles são um. Já pensou você poder ter um momento com Jesus? Um tete a tete aqui, como eles fazem hoje em dia, muitos vídeos gravando com Deus ali na frente deles e você poder falar com eles. Assistindo The Chosen ali, para quem já assistiu, aquele que perdeu a menina, não lembro o nome dele agora, do discípulo que perdeu a menina que ele ia casar lá. Tomé. Isso, Tomé. E ele pôde consolar o luto dele com Jesus. Cara, meu Deus do céu, olha, não importa, podia o céu estar pintado de, sei lá, de roxo, tem um monte de desenho estranho, mas jamais a gente deveria voltar nesse lugar. Aí você fala assim, ó, não, é verdade, eles viajaram mesmo, eu jamais faria isso, eu jamais terceirizaria ver o Senhor face a face. Eles deveriam ter ido, porque não era nós lá, porque se fosse nós lá, nós tínhamos ficado, a gente teria ido, né? Eu pensava assim também, eu também falava isso. Só que o que acontece? Hoje, todos nós temos essa testemunha sobre nós, o temporizador do celular. Quanto tempo diário nós gastamos no bendito do temporizador do celular versus o tempo que você gasta falando com ele, porque a palavra de Deus, a nossa Bíblia, é a carta de um pai para um filho, orando, ouvindo o Espírito Santo, ou jejuando, renunciando o meu físico, as minhas vontades para me alimentar dele, porque ele fala que fazer a vontade do Pai também é meu alimento. Quantos de nós, nos dias de hoje, tem essa balança muito mais equilibrada para a presença de Deus do que para as coisas desse mundo, para as nossas distrações, para as nossas fugas, para aquilo que realmente importa no final das contas? Nós também não temos essa balança mais para Deus do que para os homens, do que para nós mesmos. Então nós também damos a resposta errada todos os dias, porque eles tiveram uma oportunidade única. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós diariamente. Ele anseia por nós, ele tem ciúme de nós. Quem aqui pode dizer que tem uma pessoa tão ciumenta, que ela fica o dia inteiro te cobrando atenção? Fora o meu esposo, porque eu cobro dele mesmo. Mas quem que tem? Às vezes a gente não tem alguém que nos ame tanto e a gente está aí querendo de todo custo um ser humano do nosso lado. Aí você ganha um ser humano, sabe o que o ser humano faz? Também vai cuidar das coisas dele. Nenhum ser humano vai te suprir a tua necessidade de atenção e tudo que você sente que você precisa, que não seja o Espírito Santo. Um homem e uma mulher te é dado para agregar na tua vida, mas não para te nutrir. Nenhum ser humano é capaz de nutrir outro. Então nós, quando vemos essa passagem, a gente tem que começar a entender que para praticar a convicção necessária, para sermos inabaláveis em Cristo, deve começar por termos Ele como prioridade, acima de qualquer outra coisa. A gente ter essa convicção de que a presença dEle importa mais do que qualquer outra coisa que eu tenho que ver, fazer, ou falar, ou adquirir. Porque nele há todas as coisas que eu preciso. Enquanto a gente fica ali, igual o hamster na gaiolinha, tentando fazer muitas coisas, e devemos mesmo nos esforçar, ter ambições, ter projetos, né? A gente precisa, Ele nos deu inteligência para isso, Ele confia em nós como filhos maduros para isso, porém, se a presença dEle é secundária nos nossos dias, se a gente até hoje acha que é bobiça ler a palavra, que eu acho que não preciso jejuar, renunciar para estar mais sensível à voz do Espírito Santo, que eu não preciso orar, sentar e conversar com Ele, entendendo que orar não é
Ó Senhor, salve, salve, ó glória a Deus, aleluia. É falar como você está falando, como eu estou falando com você. Eu sento com ele muitas vezes, eu vou para o banheiro, às vezes revoltada a chorar, ou quando eu estou sozinha, eu falo rasgado com meu pai. Ele é meu Deus, mas ele é meu pai também. E nós precisamos conversar com o Espírito Santo, conversar com ele, entender que quanto mais eu conheço da voz dele, mais eu silencio essas distrações, mais eu vejo que eu não preciso de nada dessas coisas que estão me consumindo o dia inteiro, o tempo todo, e o quão mal essas coisas me fazem no final das contas. Mas um convicto, ele não tem medo da presença, ele não terceiriza a vida espiritual dele. Eu já cheguei a escutar de pessoas que eu acho que eu já li a Bíblia inteira, porque no culto o pastor sempre fala de uma passagem. Misericórdia, Jesus. Ele tem coisas para falar só para você, que ele não fala para mim. Que quando você lê, nós vamos sentar para conversar, você vai dizer o que ele te falou, e eu vou dizer, uau, eu nunca ouvi essa passagem dessa forma. O segredo é você convidar o Espírito Santo sempre que você está lendo a Bíblia. Espírito Santo, revela a tua palavra para mim. Fala comigo aqui. O que você quer me trazer nessa passagem? Mas tenha zelo de ler de capa a capa. Nós estamos nesse desafio aí no grupo. Quem quiser participar, a gente está lendo a Bíblia 365 dias. Tem ali 4 livros por dia. É uma bênção. É coisa de 15, 20 minutos, 30 minutos no máximo, e você todos os dias tem uma porção da palavra que quando você deixa de fazer, você sente falta. É uma delícia. Em Êxodo 32:1, ele fala da impaciência que gera ídolos, que daí já foi no período que Moisés subiu para falar com Deus, já que eles pediram para terceirizar o negócio. Moisés subiu de novo para falar com o Senhor. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Imagina, eles viram todas as pragas do Egito, eles viram todo o livramento que eles receberam, enquanto os egípcios penaram, com eles não acontecia nada. Eles viram o mar se abrir diante deles, e eles viram Deus vir e falar com Moisés face a face. Tudo isso, aí porque não chegou no tempo que eu queria, isso que eles não eram essa geração miojo ainda, né? O micro-ondas veio bem depois. Imagina se fosse no nosso tempo. Quando demorou um pouco de tempo, o que eles fizeram? Não, está demorando demais, faz ídolos para nós. E o mais feio disso tudo foi Arão, que estava com Moisés toda vez que Deus falava com ele sobre os sinais, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, ceder a essa pressão, fazer o bezerro e dizer assim, ó, esse é o Deus que tirou vocês do Egito. É sacanagem, né? É uma coisa que nós pensando hoje, a gente fala assim, não tem como isso ter sido real. Não dá para fazer um negócio desse depois de tanta experiência. Aí a gente olha para os nossos dias. Deus já fez tantas coisas na tua vida. Às vezes, eu fui abandonado pelos meus pais, eu não tive pais presentes, eu fui adotado, eu fui deixado de lado, eu passei uma infância dolorosa, às vezes fui muito machucado pelos meus pais, batiam em mim, era uma vida difícil, enfim, situações todas adversas que cada um aqui pode ter passado, mas você está aqui. Se Deus não fosse na tua vida, você não estaria aqui. Criança não se cria sozinha. Criança não se sustenta sozinha. Deus levanta um vizinho que não te conhecia, mas te dava comida. Levanta uma pessoa da escola, levanta um parente, levanta alguém que nunca te viu na vida, mas Ele levanta alguém para cuidar de você e trazer você até aqui. Nenhum de nós pode dizer que não teve a mão do Senhor desde a nossa infância até aqui. Só que o que acontece? Um belo dia você pede um serviço que você queria muito. Aí o que acontece? Não dá certo. Te enchem de expectativa e no fim você leva um não. Se Deus não me ama mesmo, só ama a Zuleika, porque a Zuleika consegue tudo que o Senhor quer. A Zuleika tem sempre bastante testemunho bom para contar. Mas eu é sempre assim. Tudo que eu quero Deus não me dá. Será que a gente não está fazendo mesmo? Será que a gente ainda não entende que a gente não é protagonista dessa nossa história? E se Deus disse não, é porque Ele está nos preparando para algo melhor? E geralmente o que acontece?
Ele nega coisas que a gente anseia muito e lá na frente abre-se uma porta que a gente nem imaginava. E às vezes não é porque o salário é muito bom ou porque aquela empresa é muito top, mas é um lugar tão bom que você pode ser quem você é. É um ambiente leve, de pessoas que também creem em Deus, ou de pessoas que estão ali com um propósito maior, pessoas que te abraçaram, que te conectaram, que lá no outro lugar você não teria. Então o Senhor, Ele sempre cuida de nós, e às vezes a gente não repara, a gente coloca nossa expectativa nos homens, e a gente desliza. Juízes 2, do 16 ao 19, ele fala da fé dependente de liderança e não de Deus, que foi quando eles pediram um rei. Então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes, pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juízo, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os afligiram e oprimiam. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os, não abandonavam nenhuma das suas práticas nem a sua obstinação. Esse exemplo eu trouxe porque muitas vezes a gente coloca a nossa convicção e expectativa no homem, na nossa liderança, no nosso pastoreio, nas referências que a gente tem por aí. Só que se você coloca a tua referência, a tua convicção, a tua fé mais no homem do que em Deus, é certo como 1 mais 1 é 2 que esse homem vai te decepcionar. E o próprio Deus promove. Não pensa que ele fez porque ele é mau, ou porque olha o que meu pastor fez comigo, olha porque fulano lá que me ganhou para Cristo fez comigo, olha porque aquela referência nacional lá está fazendo. O próprio Senhor permite para que vocês entendam: ei, sou eu, olha para mim. Se você continuar depositando as suas expectativas numa pessoa, você vai viver vulnerável, você vai viver instável nesse mundo, você vai viver levado pela opinião das pessoas, porque desse cara que te decepcionou, muitos saem da igreja. Você não veio aqui por ele. Não sei se a gente, às vezes o óbvio que precisa ser dito, você começou a congregar por quê? Porque você aceitou a Cristo na tua vida. Não foi o pastor Giovanni que você aceitou, não foi a ele que você entregou a sua vida, foi a Jesus. Então, quando a gente decepcionar, você não vai ser levado por qualquer canto, você não vai ser levado pela sementinha de amargura dos outros, você não vai ser deixado pela opinião dos outros. Você vai dizer assim: olha, podem falar o que quiser, posso ter passado o que quiser, mas por meu Senhor eu permaneço. E Israel fazia isso. Enquanto Moisés estava ali, beleza, mas Josué teve que dar um se liga neles e dizer: ó, eu não sei o que vocês vão fazer da vida de vocês, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Se vocês quiserem servir essa multidão de Deus que tem nessa terra que a gente está agora, o problema é de vocês, eu não vou fazer assim. Teve que lembrá-los, porque ele sabe o que ele passou no deserto. Ele teve que fazer um bezerro de ouro para eles. Da mesma forma foi a fase dos juízes. O Senhor teve que levantar juízes porque eles estavam na maior bagunça. E aquele povo era o povo escolhido do Senhor para ele. Enquanto os juízes viviam, eles seguiam. O juiz morria, vamos viver a vida, lá vão ter. Só que não é sobre uma pessoa. Eu sempre falo, principalmente para quem é casado, a salvação, a tua vida com Deus é individual. Quanto mais colocar a nossa vida com Deus à mercê de uma pessoa. Se Ele está aqui fazendo tudo o que eu quero, tudo certinho como a crente que tem que ser, eu continuo aqui. Ele me disse o primeiro não, pernas para que te quero. Não fico mais aqui, saio beiçado igual criança mimada. Não é sobre isso. Nós temos a nossa vida firmada na palavra de Deus, independente
meus líderes, que são pessoas de carne e osso como eu, que também falham, eu vou permanecer, eu vou prosseguir em Deus, porque eu também falho. E por isso que quando a gente fala na palavra que a gente precisa se examinar sempre, se coloque também no lugar das pessoas. Se fosse você em determinados lugares, você ia ver que você também falharia. A gente tem o costume de achar que não, mas geralmente a gente também falha. É igual ser pai. Até ser pai, a gente descasca os nossos pais. Eles deveriam, eles não poderiam ter feito isso. Aí tu é pai. Aí tu olha assim, meu Deus, eles só são eu com mais idade. Coitado deles, fizeram o melhor deles realmente. Porque com o histórico de vida deles, misericórdia. E você também está lá inseguro, com uma vida para sustentar, com uma vida para criar e educar. Você não é melhor que eles. Então, quando a gente se coloca no lugar das pessoas, a gente vê que falhas e erros todos nós cometemos. Porém, a nossa expectativa, a nossa convicção tem que estar no Deus que não te decepciona, porque Ele não é homem. Ele não mente para você. Se você não conseguiu determinados acessos ainda, não tem nada a ver às vezes com a tua autoridade. Tem a ver com os processos que você assiste procrastinar. Tem a ver com as coisas da palavra que você insiste em deixar para lá. Deus é Deus, Ele que sabe. Não que não existe líderes que são tetos aí, né? Mas tem lá Mateus 23 bem certinho para você destrinchar ali. Se você percebeu características, corre mesmo, está lá na palavra, não se coloque debaixo de liderança desse jeito. Porém, às vezes não são. Às vezes você está num ambiente saudável, mas falta alguns processos ainda. Tem ali também 1 Samuel 8, mas eu acho que esse eu coloquei desde o início, né? Aí para ti, eu não lembro que foi o versículo que eu botei. Quando o Senhor ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Quando Samuel ficou velho. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam o suborno e perverteram o direito. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. E eles disseram: veja, você está ficando velho e seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra, quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse: Samuel, atenda a voz do povo em tudo que lhes pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Então aqui, eles quiseram ser igual a todo mundo. Um cristão convicto, ele entende claramente: nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui como embaixadores para estabelecer um reino dos céus que anda na contramão desse mundo. Então, cada vez que alguém vem desse mundo tentar me moldar aquilo que é contrário ao que o Senhor determinou, eu não vou sofrer em me posicionar. Eu vou entender que eu vou estar sendo luz e sal para aquela pessoa, eu vou estar trazendo uma verdade imutável para aquela pessoa, mas eu devo ser uma cristã convicta e não querer me moldar. E esse povo quis. Ele quis parecer com os demais. E Deus deixou claro para Samuel: Samuel, é a mim que eles estão rejeitando. Eles tinham a oportunidade de continuar sobre o meu governo, sobre o meu cuidado, mas eles decidiram assim: faz como eles estão me pedindo. Então, um cristão convicto, entre direção de homens, entre expectativa em homens, entre o que o homem tem para te oferecer e o que o próprio Deus te traz, você jamais vai negociar. Ou vai considerar melhor uma oferta, uma palavra, sei lá, que seja contrário ao que o próprio Deus tem para ti. Só que para isso nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, conhecer a voz do Espírito Santo, conhecer quem somos nele, conhecer o nosso Deus que é imutável e inabalável. Josué, eu já falei, né, que Josué teve ali, falou, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor, se posicionou também perante o povo. Mas essas coisas, elas não aconteceram só
durante o Antigo Testamento. No Novo Testamento também houve, e com os discípulos de Jesus. Porque Jesus, quando ele foi ser preparado para o que ele ia passar, ele falou: olha, eu vou ser como pedra de tropeço para vocês, porque eles vão ferir o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Ele já sabia que quando ele fosse preso, eles iam carcar o pé. E o que Pedro fez? Não, Senhor, tu pode ser para todo mundo aí, ó, menos para mim. E às vezes você está aí sentado escutando e pensando assim, ó, essas coisas é para os outros, eu não. Eu tenho o Senhor como cerne na minha vida, sempre. Mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia, sempre nos mostra que se a gente não vigia, se a gente realmente não mergulha e se alimenta muito mais dele no espírito do que do natural, nós vamos fazer como Pedro uma hora ou outra. Mas, como ele fez com Pedro, restituindo ele ao lugar que Deus tinha para ele, ele também faz comigo e com você. Então, o Senhor nunca descarta ninguém pelos seus erros, pelos seus momentos de fraqueza. Porém, todos nós vamos ter. Isso faz parte do nosso processo de amadurecimento. Então, os próprios discípulos se dispersaram. Depois que Jesus foi crucificado, além da negação de Pedro, Pedro ainda foi pescar. Ele morreu, acabou, mesmo que ele tenha falado tudo o que ia acontecer. Eles ouviram, parecidos com o povo do Egito, né? Do que saiu do Egito, né? Ouviram, viram, sabiam, mas parece que na hora que não faz do jeito que eles querem, é a mesma coisa que nada. Então, os discípulos também, o Pedro foi, eu vou pescar. Todo mundo foi atrás. Pescaram alguma coisa? Não pescaram nada? E na praia, quando eles foram encontrar Jesus, Jesus tinha o pão para eles. Jesus já tinha tudo preparado para eles. Jesus sentou com eles, conversou com eles. E em Atos 1, quando ele sentou com eles para passar o direcionamento após a ressurreição, sobre o que veria sobre eles, sobre o que eles seriam a partir do Espírito Santo, eles ainda estavam preocupados com coisas terrenas. Mas e aí, Senhor, agora é o tempo que as coisas vão acontecer, as coisas políticas que a gente achou que tu faria antes de ser crucificado, agora que tu ressuscitou, tu vai derrubar Roma, agora é a nossa hora, o nosso momento, agora nós vamos dominar o mundo aqui. Jesus falou, não cabe a vocês saber o quando e como. Não cabe a vocês estarem pensando sobre essas coisas. Eu estou falando há 3 anos com vocês. Eu morri e ressuscitei falando de coisas eternas, de coisas espirituais. Vocês estão cogitando coisas naturais que são como palha. Não importa quem está no governo do Brasil, não importa quem é o nosso prefeito e governador, não importa quem tem se levantado por aí de forma injusta. Não importa, nós estamos aqui para estabelecer um reino eterno, que traz esperança para as pessoas, de um Deus que é real e que tem algo muito maior para nós. Então Jesus fala para eles, ei, fiquem em Jerusalém e fiquem orando até que o Espírito Santo desça sobre vocês. Por quê? Porque depois da descida do Espírito Santo, os homens de Deus nunca mais foram estáveis. Nunca mais. Você viu em Pedro, você viu em Paulo, você viu nos discípulos, você viu histórias na palavra que falaram que eles em algum momento depositaram a fé deles num homem de novo. Depois do Espírito Santo que está aqui acessível e habita em mim e você, eles não foram mais instáveis. Eles não depositaram mais a confiança deles numa liderança, num pastor, num rei, num governador, num apóstolo, apenas no Espírito Santo, a ponto de dizer, ei, alegrem-se, a gente está preso, está tudo bem, nós estamos vendo o nosso chamado. Eu já apanhei, eu já vivi sobre o pouco, já vivi sobre o muito, eu passei N coisas, mas eu estou aqui, glória a Deus. A ponto de Pedro chegar para uma pessoa que está ali machucada, sem condição de levantar, e ele chegar, ei, eu não tenho essas coisinhas naturais que tu está cogitando aí até agora, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E ele levantou. Era uma convicção que nós temos acesso hoje. Mas quantos de nós se vemos fazendo uma coisa dessa? Quantas oportunidades o Senhor te dá
cuidar de uma pessoa do teu lado com uma simples dor de cabeça e a gente não tem coragem de orar? Entenda que o Espírito Santo não traz peso sobre ninguém. Ele não está aqui te cobrando nada, mas ele só está te instigando. Filha, exerce a tua fé em mim. Seja convicta do que eu tenho falado. Esses sinais seguem vocês se vocês realmente creem. São evidências que cabem a mim fazer. Você só precisa colocar o pé. Você só precisa ser minha boca. Você só precisa ser meu abraço. E eu vou fazer. Quantas pessoas são curadas apenas num abraço que você dá num irmão, num amigo, numa pessoa que às vezes quer conversar? Às vezes emprestar o teu ouvido, tomar um café com alguém. Tudo isso já trazem milagres, maravilhas, já curam a alma, já aliviam, já são luz, já geram um gostinho a mais, um sal na vida das pessoas por Cristo. Porque quem te conhecia sabe como tu era, quem te conhece hoje sabe como você é, e vai querer provar isso diferente que você carrega. Mas havia uma geração que orava por 10, 20, 30 anos pelas pessoas, e hoje, se a gente faz 2, 3 convites, a gente já não faz mais. A pessoa não quer mesmo, não vou insistir. Como a gente está conversando esses dias, né? Nós somos frutos de orações de pessoas que fizeram por nós por muito tempo. E nós estamos aqui. Mas nós temos pagado o mesmo preço por pessoas que o Senhor tem colocado no nosso coração? Às vezes não. Eu falo por mim mesmo. Tenho que ser lembrado disso sempre. De priorizar, de botar isso em prática. Então, a chave que eu queria trazer para vocês de tudo isso que eu trouxe, caso vocês não lembrem de mais nada, mas se vocês lembrarem que o cristão instável vai colocar a sua expectativa em pessoas, no líder tal, no meu esposo, no meu filho, na minha esposa, na minha mãe, no meu pai, na referência nacional que eu nunca vi na vida, mas eu só escuto ele, o que ele fala é lei para mim. E quando essas pessoas todas falharem com você, você vai largar aquele que nunca te largou, aquele que nunca te decepcionou, aquele que morreu por você, enquanto essas pessoas às vezes não levantam um dedo, nem sabem muitas vezes quem você é, mas os convictos têm todo esse depósito de expectativa, de fé, de verdade no Espírito Santo, que habita em nós todos os dias, tem ciúme de nós, quer estar conosco, nos ama e só testifica da palavra de Deus e nos revela todos os dias mais e mais de quem é Cristo. Mas nós às vezes gastamos muito mais tempo com outras coisas e achamos que como ele é muito bonzinho, muito querido, o que eu posso fazer ali tá bom. E realmente ele só quer estar com você, e tudo que você conseguir fazer para ele, ele vai sempre celebrar, porque ele quer estar conosco. Porém, se coloca nesse lugar. Você tem uma pessoa que você ama muito, que a pessoa pode precisar de você a qualquer hora, você para tudo e você vai. Que tudo que você pode fazer para a pessoa estar bem, você faz. Agora pensa ela fazendo por você os 5 minutos por dia e olha lá. Te responder no WhatsApp, que é uma conversa, como uma oração, de vez em quando e olha lá. Como você se sentiria? É como o Espírito Santo se sente. Ele é sensível, ele é uma pessoa. Por isso que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque ele não merece, ele é sensível. Então, se tem algo que a gente precisa para ser convicto, é conhecimento profundo da palavra, é momentos com o Espírito Santo, com gosto, com vontade. É luta ler a Bíblia? Claro que é. Mas é bom. E se você se disciplinar, comece com uma obrigação, depois vai surgir um prazer, depois vai pegar gosto e vai ser bom. Isso vai te firmando. Tem todas as respostas ali. Tenho certeza que se eu sentar com cada um aqui, vocês vão me passar uma lista de um monte de coisas que vocês estão em crise, que vocês querem saber, que vocês querem resolver e não sabem como. Em todas elas eu vou poder ajudar vocês a responder pela palavra, só que o próprio Espírito Santo quer fazer isso com cada um de nós. Ele tem todas ali.
mas exige relacionamento, gosto pela presença, gosto por Ele, gosto pelo que Ele carrega. E não tem nada mais gostoso do que esse relacionamento, porque se Ele nos basta, a presença dEle nos basta, não tem nada que pode nos paralisar nesse mundo, não tem nada que eu possa vir a perder, que vai me abalar, amém? Vamos ficar de pé? Algo que ajuda muito é a gente ter a convicção que nós, como eu já disse, nós somos participantes, não protagonistas. O Senhor é Deus, Criador de todas as coisas. Ele não precisava de nós, mas Ele escolheu ter essa participação nossa. Ele escolheu que a gente estivesse com Ele. Isso é um privilégio. Agora eu vou virar um bitolado, vivendo só dentro do meu quarto, com a minha porta fechada, lendo e orando. Não é sobre isso. Mas quando nós temos um tempo de qualidade com Ele, faz toda a diferença. E a gente sabe que há momentos que a gente tem, mas a gente vai para caminhos mais fáceis, que às vezes não são bons para nós. Quantas pessoas hoje têm dificuldade de ler um livro e de se concentrar numa conversa necessária com o seu cônjuge, com os seus filhos, de brincar com eles com paciência, porque vive tanto no celular que não tem mais paciência para as coisas naturais da vida. Então tudo que a gente pode fazer em direção ao Pai vai nos ajudar nas nossas relações também. Tudo acaba convergindo para um bem maior, para algo que só o Senhor pode nos dar. Então essas coisas vão frutificar no nosso coração e serão bênçãos. Eu tenho plena convicção que quem tem filhos, principalmente pequenos, eu estou grávida agora, eu não tenho mais o mesmo ritmo também. Porém, o Senhor conhece meu coração. Todas as vezes que eu consigo, que eu posso ter um tempo maior de qualidade, eu tenho. Mas quando eu não tenho, eu tenho o meu pouco, mas eu tenho. Mas Ele sabe, pelas minhas evidências, pelas minhas ações, que eu já perdi muitas coisas que me custaram muito, além de muitas provações que eu já passei, e eu não me movo desse lugar da presença de Deus e do seu propósito. Então é sobre isso. Ele vai te ajudar a se tornar cada vez mais convicto e inabalável nele. Quando o Espírito Santo for o centro dos nossos corações e principalmente a única voz que a gente vai começar a ouvir para tomar as direções das decisões, e não o barulho desse mundo, que às vezes até de pessoas próximas, mas mal intencionadas. Então vamos orar. O versículo que eu queria falar para vocês, só que para finalizar, é Romanos 8, do 35 ao 39. Por isso que conhecer a palavra, ela vai nos tornando tão fortes nele, Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito, por causa de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso foi escrito por alguém firmado pelo Espírito Santo, porque antigamente pessoas poderiam separar eles do amor de Cristo, porque elas faleciam e eles se desviavam. Mas em Cristo a gente não faz mais isso, a gente não passa mais por isso.